Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo a mais um cafezinho mental. Sexta-feira e nós estamos aqui se preparando para o final de semana, se despedindo da semana, apesar que é sexta-feira ainda de manhã, mas tem muitas pessoas que já estão torcendo para chegar no final de semana, né? Torcendo para chegar no final do dia. E nós estamos aqui, mais o nosso cafezinho mental, então é importante que cada dia que passa a gente consiga, de alguma forma, somar, não somente de uma forma produtiva, mas de uma forma na nossa vida também. Se hoje a tua vida, se você recebesse um diagnóstico de partida, um diagnóstico terminal que você tivesse 3 meses apenas de vida, ou 6 meses, e você olhasse para trás, qual saldo que você teria somado durante todo esse tempo na tua vida? Você já parou para pensar? Se você tivesse um diagnóstico de fase terminal da tua vida, 6 meses, 1 ano, 3 meses, como que você responderia essa pergunta para si mesmo? O que você estaria deixando se você partisse? É isso, gente, é isso que nós temos que pensar todo dia de manhã quando nós acordamos. Não é viver como fosse o último dia, viver como fosse o primeiro, mas viver como se fosse o melhor dia da nossa vida. Mesmo diante de tantas atribulações, de tantos conflitos, tantas questões para resolver, nós temos que buscar sempre o melhor para nós. Porque é muito fácil nós resistirmos aos problemas ao invés de desenvolvermos resiliência para resolver os problemas. Então é sobre isso que eu quero conversar com você. A partir dessa semana eu tomei uma decisão mais técnica, mais estratégica. Eu decidi parar um pouco, talvez de falar só na questão da ajuda emocional em si. E comecei a falar sobre governança mental, sobre como que nós devemos e podemos governar a nossa mente, e quando nós governamos a nossa mente, nós governamos a nossa vida. Governamos. Então muitos de vocês certamente passam durante horas, dias, semanas gerenciando crises, gerenciando estresse, gerenciando procrastinação. E a verdade não é apenas sobre gerenciar. Eu preciso tomar a frente de algumas decisões. Eu preciso apenas parar de gerenciar, né? De olhar números e de quantitativo e trazer mais qualitativo, trazer mais posicionamento, buscar resolver mais as questões. E é isso que nós precisamos trazer aqui. E é isso que eu trago sempre nos nossos cafezinhos mentais. Às vezes eu estou olhando para uma câmera, depois estou olhando para outra, mas eu estou aqui com você, tá? Eu estou mais que uma rede. Para poder entregar, para poder chegar ao maior número de pessoas de uma forma que... porque não é só sobre questão financeira. Muitas pessoas não deixam de fazer um processo, de fazer uma terapia, de fazer uma mentoria apenas por uma questão financeira. Tem gente que tem questões financeiras e tem uma vida no caos. Tem gente que diz assim, eu não sei mais o que fazer com o meu dinheiro, mas não consegue viver aquele dinheiro. E justamente quando a pessoa chega nesse ponto que ela diz, eu não sei mais o que fazer com o meu dinheiro, porque certamente ela não está pensando nela, ela está pensando em coisas. Porque ela está pensando, já comprei a casa dos sonhos, já tenho o carro dos sonhos, já tenho um apartamento, já tenho isso, já fiz viagens, isso aqui. Tá, mas e para si? Tudo isso está dignificando o trabalho? Então é isso que nós temos que começar a aprender, a deixar de gerenciar. Porque quem gerencia, quem gerencia apenas os problemas é funcionário de si. Agora, quem decide como e quando eles serão resolvidos, se torna o dono da própria vida, gente. E é isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que trazer para nós. É isso, essa questão, essa pegada. É essa pegada. Porque se você ou eu estamos apenas gerenciando os nossos problemas, nós ainda somos empregados das nossas emoções. Nós ainda estamos sendo manipulados pela nossa mente, através das nossas experiências, de traumas, de problemas, de vivências passadas. É sobre isso. É essa a questão. É isso que nós precisamos entender. E aonde que você entende isso? É quando você para e reflete.
E é por isso que no cafezinho de hoje eu vou te entregar alguns hacks ou a chave de uma ruptura. Vamos sair da parte de gestão e vamos entrar na parte de governança. Vamos começar a governar a nossa vida. Então, se esse assunto faz sentido para você, fica aí comigo. Curte, comente, compartilha com alguém que pode estar precisando. Pega teu café, pega papel e caneta, pega a tua água. E vamos para mais um episódio do Cafezinho Mental. Se você está chegando agora, você caiu de paraquedas aqui, você ainda não me conhece, meu nome é Lúcio Miller, sou psicoterapeuta e hipnoterapeuta, especialista em mudança mental, mentor de alta performance mental e emocional. E de segunda a sexta-feira eu estou aqui, nessas redes sociais que você está falando. Às vezes eu evito de falar em quais redes sociais para uma não acabar ficando de mal comigo e acabar me derrubando. Já aconteceu isso no passado. Mas eu estou aqui, às 8h03 da manhã. Então fica comigo. Fica comigo. Nessa semana, aqui, porque aonde que eu atendo aqui, se eu virasse a câmera, vocês iriam ver. Aonde que eu atendo? O meu consultório, o meu escritório, o meu QG. Aqui nessa semana eu atendi casos desde jogador, desde atletas de elite, até empresários, CEOs de empresas que performam, que estão performando financeiramente, estão querendo sair apenas do caos emocional, parar apenas de gerenciar e governar a sua vida, até casais em crise, em conflito. E o padrão é sempre o mesmo: excesso de ruído. E muitas vezes não é só, de repente você vai dizer, tá, mas o excesso, eu sei, Lúcio, é o excesso de ruído, eu não posso dar atenção aos outros, eu não posso tá dando bola porque os outros falam. Eu entendo isso, mas não é somente isso. Não é apenas isso. Não. Esse ruído muitas vezes é um ruído interno, baseado nas tuas necessidades, baseado na minha necessidade, na necessidade da pessoa que muitas vezes é o teu parceiro, é o teu sócio, é o teu amigo, é o teu cônjuge. As pessoas acham que precisam, na maior parte das vezes, as pessoas que sentam aqui, elas acham que precisam mais informação. Elas precisam mais de terapia. Não é. Na verdade, não. Na verdade, elas precisam desenvolver uma capacidade de causar uma ruptura no que está causando essas dores. Elas precisam decidir, elas não precisam apenas decidir o que querem para a vida, elas precisam decidir o que eu não quero mais que entre dentro desse meu território mental, dentro da minha mente. Eu quero bloquear isso aí. Então elas precisam entender, porque eu sempre trago aqui, não é apenas quem eu quero me tornar, ou quem eu preciso me tornar para chegar a tal objetivo, para ter tal meta, para bater tal meta, para realizar tal sonho. Não, muitas vezes é quem eu preciso deixar de ser. Você já parou para pensar? Quem você precisa deixar de ser? Talvez você precisa deixar de ser aquele amigo que se preocupa com todo mundo. Talvez você precisa deixar de ser aquele homem ou aquele esposo ou aquela esposa que está sempre querendo resolver os problemas pelo parceiro, pela parceira. Talvez você precisa deixar de ser aquele pai ou aquela mãe que vive em sistema de alerta, em hipervigilância, preocupado 24 horas com ações dos filhos. E daí não consegue relaxar. Talvez você é aquele empresário que você acha que você leva muito à regra aquela frase, é o olho do dono que engorda o boi. Eu já expliquei em várias lives aqui que quando nós falamos em olho do dono que engorda o boi, não quer dizer que o dono tem que estar sempre grudado no boi. Não. Ele tem que monitorar. É apenas isso. Ele precisa saber para cobrar, sim, mas ele não precisa mais viver ali dentro. Sair do operacional não é deixar de operar a vida. É saber delegar algumas funções. E isso vale para você que é mãe, para você que é pai, para você que é dona de casa. Você não precisa dar conta de tudo se você tem esposo e filhas, esposo e filhos. Você pode delegar algumas coisas, você deve.
Talvez você, pai ou mãe, é hora de você deixar de ser um pouco paizão e um pouco mãezona e ser um pouco educador, ser um mentor do seu filho para mostrar um caminho para ele. Talvez é momento de você fazer isso. É isso. E essa governança mental é que eu ensino através do método HMP 5.0 e eu trago todos os dias aqui. Não é sobre sentir, não é sobre... E governança mental, gente, não é sobre sentir-se bem o tempo todo, não. É sobre ter sobriedade quando tudo está pegando fogo, mas você resolve simplesmente ficar pacífico porque você sabe que você não está dentro do fogo, você não vai se queimar, mas você está responsável por aquele fogo. Então você tem que achar a melhor solução e às vezes a melhor solução é você ligar para os bombeiros e vir apagar, e não é você pegar um balde d'água, um copo d'água e tentar apagar o fogo. Talvez é isso que você faz todos os dias com a tua vida, com o teu estresse, com a tua ansiedade. Talvez você está com um copo de água tentando apagar um incêndio. E você não vai conseguir, me desculpa. Você precisa trocar esse impulso emocional por um pulso estratégico. E eu não estou falando coisas, gente, que eu não estou trazendo diquinhas, não estou trazendo receitinhas milagrosas. Eu não estou dizendo que você vai resolver todos os problemas em 1 ou 2 dias, não. Mas eu estou dizendo que você tem capacidade de resolver os teus problemas durante a tua vida. Eu conheço pessoas que vivem a vida toda tentando resolver problemas e depois elas olham para trás e elas não conseguem lembrar de um ponto gostoso, de um ponto saudável, de um ponto feliz da vida. Porque estava sempre tentando apagar incêndio. Então deixa eu te explicar como que a governança mental funciona na prática. Vou te explicar através dos 3 pilares. Os 3 pilares que nós usamos dentro do método. E é muito simples. Primeiro nós temos que entender que nós precisamos ter hábitos. Você precisa ter hábitos. Você precisa desenvolver hábitos. Você precisa ter rotinas. Mas não é aquela rotina maçante que você tem. Você precisa ter rituais estratégicos que vão fazer com que esses próprios rituais calibram a tua energia e se tornem um repositório de energia para você. Você precisa ter uma mentalidade. Essa mentalidade nós podemos nomear ela de inteligência. Você desenvolver uma inteligência para que você desenvolva uma capacidade de resolver os teus problemas durante os seus problemas. E não antes do problema acontecer, gerando ansiedade, ou depois que o incêndio queimou toda a casa. Eu tenho uma amiga minha que certamente está aí, que ela trouxe uma frase para mim há muito tempo e eu uso. O custo do cuidado sempre será menor que o custo do reparo. Então, mesmo as coisas, esses dias eu trouxe numa live aqui, gerou até alguma... Nós precisamos prever os imprevistos. E como que nós vamos prever os imprevistos? Através do 3º pilar, que é a prática. Avaliar a prática que nós estamos tendo na nossa vida, as experiências, a execução em si. É isso que vai fazer com que pessoas performem melhor que outras, aplicando esses 3 pilares. Seus hábitos, você precisa entender o seguinte, tá? Os teus, os meus, os nossos hábitos, eles não são tarefas, gente. Eles não são tarefas. Não podemos levar apenas como uma tarefinha, não. Os nossos hábitos, os nossos rituais, eles têm que ser implementados e vistos para nós como um decreto da nossa governança. Se você diz que você vai acordar 6 horas da manhã para treinar, para estudar, você não pode dizer assim, de manhã eu tenho uma tarefa para fazer. Não. Eu decreto, amanhã eu vou acordar às 6 horas. Independente se você for dormir 2 ou 3 da manhã.
O nosso dia, ele não pode ser penalizado por uma má escolha, por uma má decisão nossa. Ontem à noite, talvez eu essa noite, ontem, eu cheguei às 9 horas e, enfim, e fui comer algo lá que eu vi que, gente, eu demorei para dormir. No meu horário hoje de manhã, com sono ou sem sono, eu estava em pé. Porque eu tenho os meus rituais, eu tenho os meus decretos. Eu tenho o meu compromisso. Isso aqui, tem gente que diz assim para mim, Lúcio, pá, tu tem muita persistência. Pô, todo dia de manhã fazer live. Pô, dá um trabalho isso. Dá um trabalho, gente. Mas eu decretei isso para mim lá atrás. Primeiro fui resistente, mas depois decretei isso para mim. Que eu iria fazer o cafezinho mental de segunda a sexta. E já faz algum tempo. Já são centenas de lives que nós temos aí. E é isso que nós temos que buscar. É olhar para as nossas tarefas como um decreto, como algo que tem que ser feito. Como algo que tem que ser feito. É isso que é. E daí eu te pergunto, quais hábitos hoje, quais rotinas, quais rituais hoje que estão prejudicando a tua vida, que estão te sabotando, que estão fazendo com que você procrastine? Quais hábitos? Quais hábitos hoje que estão faltando para que você consiga elevar o teu nível de conhecimento, elevar a tua performance, elevar o teu alto rendimento, para que você consiga prosperar, para que você consiga não prosperar apenas de uma forma financeira, mas prosperar de uma forma que você se olhe no espelho e você sinta prazer na pessoa que você está vendo. Mesmo que você está vendo uma pessoa cansada depois de uma semana, você trabalhando, você dando o teu melhor. Mas você olha e você enxerga um olhar de realização, um olhar de felicidade. Você contempla aquele olhar. É isso que você tem que entender. É isso. E aí entra aquela questão, como que você está fazendo para você descobrir novos hábitos? Para você cancelar hábitos antigos? O que está acontecendo na tua vida, no teu dia? Você precisa mudar a tua mentalidade? E deixa eu te dizer uma coisa, a mentalidade não é sobre pensamento positivo. Não é sobre ser uma pessoa motivada. Não é sobre ser uma pessoa inspirada. Não. Mentalidade não é sobre isso. Não é. Ela é uma inteligência que você utiliza dia a dia. É você saber diferenciar o que é um ataque real do que simplesmente é apenas um barulho da tua própria ansiedade, do teu próprio estresse, que você às vezes não desenvolveu ainda aquela capacidade. Muitas pessoas sentam nessas poltronas aqui, no primeiro dia, na primeira sessão de mapeamento, e tem gente que diz assim, gente, e eu não falo isso por mérito, tá? Eu falo isso por um alerta para você, para que você não consiga evitar, através desses cafezinhos mental que nós fizemos aqui, que você consiga, digamos ali, trazer para a tua consciência. Pessoas dizem assim, Lúcio, tu é a minha única solução, porque já fiz 10 terapias, já tomei um monte de medicação, fiz isso, fiz aquilo. E daí nós conversamos e depois de uma hora e meia de conversa, essa pessoa se sente assim, mais leve. Por quê? Porque ela estava potencializando o problema baseado no mapa antigo. Muitas pessoas ainda têm seus problemas para resolver porque não estão usando a sua capacidade atual, não atualizaram o seu software. Estão usando a sua capacidade de discernimento de resolver problemas lá de trás, 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Desenvolveram. Gente, eu atendo gente aqui com 2, 3 faculdades, 3 formações, pós-graduações, MBA, curso disso, curso daquilo.
curso de PNL, mas a pessoa não coloca isso em prática. Ela não traz isso para a vida dela. É como se ela fizesse o curso apenas para ter um certificado. Ah, eu sou certificado nisso. Não, nós temos que buscar essa questão. Então nós temos que buscar essa questão através da nossa mentalidade. E é isso que vai fazer o diferencial entre nós e outras pessoas. Eu conheço pessoas que, pelo seu próprio potencial, tá, perderam 50, 70, 80 quilos com o personal, com o nutricionista, com um trabalho de saúde mental, e outros não precisaram. Por quê? Porque elas já têm uma bagagem suficiente para resolver aquele problema. A maior parte não consegue, mas tem muitas pessoas que conseguem. Tem muitas pessoas que abrem um negócio, usam toda aquela parte financeira, aquele aporte financeiro que tem, as economias, a rescisão da empresa, troca de carro, pega um carro um pouco mais inferior, abre o negócio, tem uma excelente capacidade técnica, mas ela esquece que ela precisa trabalhar a mente. Ser empreendedor é completamente diferente de ser empresário. O empreendedor é aquele que tem a ideia e tem o que nós chamamos do surto do empreendedor, tá? E ele vai lá, ele pega aquela ideia, ele fomenta aquela ideia e ele olha para as pessoas que fazem isso e diz, eu consigo fazer. E ele vai lá e faz. Só que ele esquece de implementar estratégias. Estratégias quais que só quem tem uma mentalidade de empresário tem. Só que o empresário ele tem que ser o eterno empreendedor, ele tem que estar sempre inovando, só que ele não pode esquecer do posto dele. Analítico, estratégico, buscar conhecimento, buscar desenvolvimento. E isso é o que nós chamamos de governança mental. É isso que nós chamamos de governança mental. E talvez você não dá muita bola para isso. Talvez a tua ansiedade durante o dia, que você já acorda de manhã ansioso, você não está observando a rotina que você está tendo, o processo que você está tendo. E é isso que está faltando. Talvez você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar um celularzinho e ficar ali, olhando as notificações. Essa que é a grande questão. Então você precisa desenvolver esses pilares, você precisa começar a executar um software atualizado na tua vida. E eu vou te dar uma notícia. O teu cérebro, ele não foi desenvolvido há milhares de anos para resistência, para resolver problemas. Ele foi desenvolvido para sobreviver. Para sobreviver. E aí você precisa ver o que é que está te impedindo de você ir para uma academia, para você fazer uma dieta, para você começar a ler, para você começar aquele curso que há muito tempo você precisa para você subir de cargo dentro da tua empresa ou até mesmo abandonar a empresa que você trabalha. Por que você ainda não resolveu ainda fazer aquela terapia de casal que o teu relacionamento já está um caos há muitos anos e os teus filhos estão sendo prejudicados com isso? Porque você não consegue ter um entendimento, uma conexão com o teu parceiro, com a tua parceira. Certamente você não faz isso por quê? Porque o nosso cérebro ele sempre vai associar uma ação a um prazer. Se quando você pensa em fazer uma terapia de casal, vamos pegar por aí, fazer uma terapia de casal, você associar a dor, vou ter que chegar lá, vou ter que falar da minha vida para aquele homem ou para aquela mulher, vou ter que expor, vou pagar para alguém me ensinar como eu resolver os problemas dentro do meu casamento, isso é dor. Vou para academia, tem que acordar cedo. Todas as pessoas que eu vejo que malham do meu ciclo que eu conheço, eu vejo que as pessoas param de comer. Vou parar de comer aquele X gostoso, aquela feijoada. Você está associando dor. Associa prazer às coisas que você tem que fazer. Associa prazer. Por que você consegue ficar
3 horas sentado num sofá, né, assistindo uma Netflix, e você não consegue, e é tão difícil para você colocar um tênis para ir para academia. Porque você está associando dor e prazer, as duas ações. Porque certamente, enquanto você olha aquelas 3 horas que você está olhando ali, certamente durante esse tempo você já linkou algum outro hábito de prazer, um refrigerante, um suco, um doce, um chocolate, uma pipoca. E academia não. Então você precisa desenvolver novos caminhos neurais para que você consiga desenvolver essa trilha na tua mente. Entenda. Vamos imaginar, vamos pegar o contexto da academia. Eu já trabalhei, já passei por muitos processos, já fiz muitos processos de pessoas que querem perder peso, querem mudar a sua autoestima. Então eu sempre aconselho que a atividade física é muito importante. A atividade física é extremamente importante para que a pessoa consiga elevar a sua estima, sua autoestima, que ela consiga começar a se conectar com o seu eu, com o seu amor próprio. Que ela se olhe no espelho e ela não veja um corpo magro, um corpo gordo, mas ela veja uma pessoa feliz. E ponto final. Então eu começo com a pessoa, eu sempre digo, fala o seguinte, ó, vamos começar por uma questão. Primeiro, nós vamos trabalhar visualizações. Daí nós trabalhamos visualizações, porque o nosso cérebro ele tem medo do desconhecido. A partir do momento em que um cenário é conhecido para ele, ele não tem medo. Mas eu sempre digo, tem coisas na vida que você só vai conseguir superar se você enfrentar. Então, vai ter que ter um desconforto. E eu vou te dizer uma coisa que talvez vai te doer agora. Você precisa sentir tédio. Você está habituado, nós, os seres humanos da face da Terra, estão acostumados a não sentir tédio. Principalmente hoje, por causa dessas nossas conexões. Se a minha live tiver, se o meu vídeo tiver um tédio, você sentir tédio enquanto você assiste, simplesmente você sai daqui, você vai para um outro. E deu, resolvido. Se você começou a ler um livro e você sentir tédio, você fecha o livro. Se você está na academia e de repente, sentiu aquele tédio, deu aquela baixa, é muito difícil, mas deu, você simplesmente sai da academia. Simples. Você inicia um curso e você vê que aquilo está te causando um tédio, está ficando maçante, está tendo uma via de recompensa oposta do que você imaginou, você sente tédio, você sai. Então o primeiro passo é nós confrontarmos o tédio, é nós sentirmos o tédio, é nós sentirmos aquele desconforto. O teu cérebro, o meu cérebro, ele não quer sentir esse desconforto, é nós sentirmos. É nós buscarmos um porquê de estar ali sentado, um porquê de colocar o tênis. E daí é o que eu falo para as pessoas. Primeiro trabalhamos com visualizações. Primeiro dia eu quero que você apenas coloque o tênis, coloque a meia, coloque a tua roupa. Tá, Lúcio, mas eu vou na academia? Não, não vai na academia. Faça isso. Faça isso durante 3 dias. Tá? No 4º dia, você coloca a tua roupa, você coloca o teu tênis, coloca a tua roupa, pega a tua garrafinha d'água e vai até a academia. Não entra na academia, só vai até a academia. Mais 3 dias você faz isso. Vai só até a porta da academia. No 4º dia, eu quero que você vá, que seria o 7º dia, eu quero que você vá até a academia e entre na academia. Vá no banheiro, vá alguma coisa. Gente, por experiência, tá? A maior parte das pessoas, quando a gente faz, não somente a questão da academia, mas a gente faz sobre a leitura, de pegar e abrir o livro e deixar no colo, de abrir um computador para ler, para estudar, de fazer alguma coisa. No 2º estágio, no 2º protocolo, que é ela está naquele ambiente, ela já, se pegando a parte da academia, ela já, muitas vezes ela decide, Lúcio, já que eu estava lá, tá? Eu estava lá, eu aproveitei e andei, fui andar 5 minutos na esteira, tu acredita que eu andei 20? Só que existe uma parte importante que eu não falei aqui. Que o ser humano, ele tem uma facilidade de mostrar as suas falhas, os seus medos para os outros.
Ah, eu não consigo emagrecer. Ah, eu não consigo ir na academia. Como eu queria, mas não consigo ir na academia. Eu já tentei ler, eu já tentei fazer isso, tentei fazer dieta. Agora, por que quando ela dá um passo, ela não fala? Uma das regras que eu coloco, e ontem até eu trouxe isso para um caso bem desafiador para mim, eu trouxe ontem essa questão, que tivemos um infarto durante a semana e ontem a gente fez esse fechamento. Isso vale para você. Não sei em que câmera você está, tá? Mas eu vou olhar para todos. Você precisa valorizar as pequenas e as micros vitórias que você tem. Se você pegou e conseguiu colocar o tênis, colocou a tua roupa e o tênis para ir para a academia, já é uma vitória. Você já está vencendo um desafio. Se você saiu de casa e foi até a academia, faça questão de mandar um WhatsApp ou ligar, avisar uma, de preferência 3 pessoas. Diz, opa, ó, vim na academia. Ou fui na academia. É muito difícil, gente. Eu não conheço nenhum caso. E se acontecer um caso diferente, se afasta essa pessoa. É muito difícil. A pessoa não, mesmo se ela está na corrida, ela não botar a palminha para ti, ela não colocar algum emoji, ela não dizer, ah, que legal, show, top, parabéns, agora vai, bora. Pô, quando você recebe isso, esse emojizinho, essa reação, a tua reação, sabe? O teu organismo inunda daquele resíduo de dopamina que você já estava usando, que a dopamina ela não é somente o neurotransmissor do prazer, mas você vai ter serotonina, citocina, você vai ter aquele alívio, você vai ter aquela contemplação de si. Faça isso. Isso vale para a leitura. Quando você no teu meio de trabalho, você diz, ó, pô, essa semana eu consegui ler todos os dias. Pô, que bom, parabéns, pai, eu tô precisando. Como que você fez? Muitas pessoas vão perguntar. Só que ela não sabe, as pessoas não sabem que talvez durante a semana, os primeiros 3 dias, você abriu o livro. E os outros 2, você leu apenas uma página. Mas você começou, você leu. Você está mostrando um novo caminho neural para o teu cérebro. O caminho neural do teu cérebro sobre leitura é que ler cansa, ler dá sono, ler é perda de tempo. Para que eu vou ler? Ler, quanto mais eu leio, mais eu preciso ler, porque, pô, tem um amigo meu lá que, cara, ele não tem tempo para nada, ele está sempre estudando. Desde que ele começou a estudar, ele não para mais, ele não vive. Opa, peraí, então a pessoa que começa a ler não vive. Cuida o que você está associando. Cuida. É sobre isso. Ao que você está associando. As tuas tarefas, os teus hábitos, os teus rituais. É isso que nós temos que entender. E é isso que nós precisamos trazer isso para nós. E é isso que diariamente eu trago aqui. É isso que eu entrego, entrego dentro do meu método. Essa que é a questão. E o último mês, desde a virada, desde dezembro, que eu comecei, mas nas últimas semanas, eu comecei a refinar cada detalhe, cada pilar. Justamente para isso, para poder entregar essa questão, e aonde que a gente faz um compilado de várias técnicas. E aí vão entrar hipnose, hipnoterapia, psicoterapia, psicanálise, PNL, entram questões de coaching, psicomotricidade, inteligência emocional, CNV, comunicação não violenta. Sabe, para quê? Para que nós consigamos, digamos aí, entender que não é separado a minha mente e o meu corpo, é tudo junto. Se você acorda e você vai para frente do teu computador para trabalhar e você fica assim, gente, assim, ó. Gente, você não vai produzir. Agora, se você trabalha a tua fisiologia, tá? Com arquétipo de governante, e você abre o teu peito, coloca os teus ombros para trás, pega um copo d'água,
Sente o sabor da água. A água não tem sabor? Tem. Faz isso. Olha para o que você tem que fazer e diz: eu não estou aqui porque preciso, eu estou aqui porque eu decidi fazer. E vai e faz. Vai e faz, gente. Não dá desculpa. Para de dar desculpa. Talvez as desculpas que te trouxeram onde você está. Talvez foram as decisões importantes que você tomou que te trouxeram onde você está também. Mas nós somos o resultado das nossas decisões. É isso que é. Repetições criam padrões. Padrões criam comportamentos. Comportamentos vão gerar resultados. Então, você precisa, vamos retomar rapidamente aí, tá? Você precisa o quê? Primeiro você precisa ver como estão os teus hábitos, a tua rotina, vamos pensar assim, e os teus rituais. Avalie o que realmente que você pode tirar. Aquele docinho das 11h30 da noite, porque eu não consigo dormir, Lúcio, se eu não comer aquelas bolachas, se eu não tomar aquela Coca-Cola, se eu não comer aquele chocolate, falta alguma coisa. Dá um jeito de dormir antes. Faça alguma coisa, vai se espernear. Lúcio, quando eu acordo, cara, eu não consigo, eu não, parece que eu tô desligado ainda. Parece que eu não acordei. Se eu não olhar para o meu celular e não ficar meia hora ali rodando o feed e vendo as notificações. Não tem mais loja de R$1,99, mas vai numa lojinha barata, compra um despertador, desliga o teu celular e deixa o teu celular longe de ti. E vai ser acordado pelo teu despertador, não pelo teu celular. Levanta, faça a tua higiene, bebe um copo de água, toma no mínimo um copo de água disso aqui em jejum, você precisa hidratar, você ficou no mínimo 6 a 8 horas com o teu corpo em repouso, ele trabalhando, fazendo homeostase, ele precisa reidratar os teus órgãos. Tá? Depois disso, faz uns 3 minutos ali de reza, de oração, de um ritual, coloca um fone de ouvido, escuta uma música legal. Começa a imaginar como vai ser o teu dia, começa a imaginar não o teu dia com sacrifício, com peso, pagando boleto, resolvendo problema, apagando incêndio. Não. Leva o dia de uma forma governando, de uma forma onde você governa o teu dia. Lúcio, mas tu não entende, a minha vida não é assim. A minha vida cara, eu fico o tempo todo apagando incêndio. Sim. O que você prefere? Se você está no meio, se você tem um filho. Você tem um filho. E dentro do quarto, pegou um incêndio. E essa porta do quarto do teu filho está completamente chaveada. O que você prefere? Que venha um bombeiro que ficou a noite toda ali rodando feed, que está cansado, sem energia, desanimado, sem fôlego, sem força? Ou você prefere aquele bombeiro que, sabe, que vem inteiro, que vem 100%, pega aquele coisa de ferro, buf, detona a porta, entra lá, sai com o teu filho no colo? O que você prefere? Qual é o tipo de bombeiro que você quer ser? Da tua vida. É sobre essa questão. Você precisa... Talvez você não acorda igual essa noite, eu não tive uma noite boa de sono. Então, se eu dizer que eu acordei bem, eu estou mentindo. Mas os meus rituais fazem com que eu acesse um Lúcio governante, um Lúcio inteiro. E durante o dia, se precisar, eu vou acessar isso de novo. São os meus rituais. Tem pessoas que associam rituais a rituais satânicos. Não, rituais, gente. Você acordar de manhã e antes de mais nada tomar um copo de água, você tem um ritual de tomar um copo de água. O meu ritual de manhã é acordar, escovar meus dentes e tomar um copo de água. O meu ritual antes de dormir é tomar um copo de água e fazer uma oração, fazer uma reza, fazer uma prece, meditar. Esse é o meu ritual. Então, quais os rituais que você precisa tirar da sua vida e precisa manter? Qual é o tipo de mentalidade que você tem hoje? A mentalidade está muito ligada às pessoas e ao ambiente que você está sendo influenciado. As tuas experiências. Sobre isso. É isso que você precisa entender. E daí, você tendo isso muito claro, você vai fazer o quê? Repetição. Você vai colocar isso em prática. Você vai colocar em prática. Você vai repetir.
E você vai ajustando rota. Você vai ajustando rota. Cada passo que você dá, você vai olhar para trás e você vai ver, poxa, peraí, tá ficando legal. Não olha muito para frente, não olha muito para trás, vive no teu momento agora, vive no teu estado de presença. É isso, gente. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, curte, comenta, compartilha com outras pessoas. Compartilha. A maior parte das pessoas, elas querem um conselho, gente. Eu não venho aqui para dar conselho. Até porque conselho é muito barato, né? Conselho é vago. O que eu trago aqui, o que eu faço, é trazer estratégias para que você consiga não apenas ter um dia melhor, mas ter uma vida melhor, transformar a vida de outras pessoas para o melhor. Essa é a questão. Então, seja para salvar a tua performance esportiva que está estagnada, seja para você recuperar aquela clareza dentro do teu relacionamento, seja para você recuperar a tua saúde, seja para você recuperar os teus negócios, não interessa, o caminho sempre é o mesmo. Você precisa retomar as rédeas da tua vida. Você precisa governar a tua mente. E você só consegue governar a tua mente através de estratégias. Não é através de diquinhas, através de coisinhas, de fórmulas mágicas, não. Eu não estou dizendo que você vai conseguir mudar a tua vida dentro de um dia, através de uma live, não. Mas através de estratégias na quais você vai repetir. E daí nós já perguntamos, amanhã é sábado. Hoje isso aqui está sendo gravado no sábado, tá? Na sexta-feira, desculpa. Então, eu não sei em que dia você vai estar olhando esse vídeo. Então, hoje é sábado. Hoje é sexta, desculpa. Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado. Você tem o domingo. Onde e como você quer estar na segunda-feira? Você quer continuar na segunda-feira gerenciando as mesmas crises de sempre? Ou você quer iniciar na segunda-feira governando a tua vida com novos resultados? Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Reflita. E para nós fecharmos, para você que tá por aqui, não sei que momento você está assistindo isso aqui, eu abri um processo seletivo da seleção da nossa mentoria do método HMP 5.0. Então, não é para todo mundo, porque eu preciso entregar, então eu tenho um tempo hábil para isso, mas é para quem busca uma sofisticação de um processo, para quem busca uma razão, para quem busca se encontrar, para quem busca se entender, para quem busca se libertar, mas principalmente para quem busca performar na sua vida, ser líder. Se isso faz sentido para você, me chama no direct lá. Ou em algum lugar aqui você coloca governança, tá? Ou me chama no meu Insta, que é melhor, que a gente teria um prazer em conversar contigo, avaliar. É uma conversa solta, uma conversa gratuita, onde nós vamos fazer um mapeamento, um diagnóstico, e aonde que eu vou te entregar algumas possibilidades, uns caminhos, e aonde que o meu método pode te levar. Se você estiver de acordo de caminhar comigo dentro dessas diretrizes do método, teria um prazer em conversar contigo, teria um prazer em caminhar contigo, tá? Gente, fique então com a clareza de vocês. O ruído a gente deixa para os outros. Tenha um excelente e abençoado dia, um excelente e abençoado final de semana. Segunda-feira estaremos aqui, 8h03 da manhã, com mais uma live, mais um cafezinho mental, mais essas pílulas que nós, diariamente precisamos tomar para que a nossa vitalidade emocional e mental cada vez se eleve mais. Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, qualquer coisa, me chamem. Estamos aí.